Muito obrigado por você estar aqui no meu canal. Se você ainda não se inscreveu, aproveite a oportunidade e se inscreva. Aqui embaixo, ó, do lado direito, se inscreva, acione o sininho das notificações, compartilhe, comente, dê o seu like e ajuda esse canal aqui. Ajuda esse velhinho, amigo de vocês aqui, que fala de futebol e especificamente sobre o Santos Futebol Clube, né? Eu já comentei com vocês aqui que eu sou repórter desde 1982, né? Desde 1982. Trabalhei em outras editorias, no jornalismo, e depois me fixei mais no esporte, no futebol, né? Mas trabalhei em área de economia, geral, eu já fui repórter de rádio, enfim. Aí depois eu fui para o futebol, especificamente futebol, né? Aí eu trabalhei na Gazeta Esportiva, cobri uma Copa lá pela Gazeta, o jornal histórico, né? A Gazeta Esportiva, cobri a Copa de 90. Aí depois eu fui para o Diário Popular, cheguei lá em 92, mais ou menos. A equipe que iria cobrir a Copa de 94 já estava formada e eu cobri a Copa de 98. Depois eu saí do Diário Popular e fui para o Jornal da Tarde. Trabalhei no Jornal da Tarde. O Jornal da Tarde já estava moribundo, né? Já estava impressionante, né? Porque eu gostava do Jornal da Tarde. Eu gostava do texto do Jornal da Tarde, mas eu não alcancei a grande época do Jornal da Tarde, né? Quando eu fui para lá, o jornal já estava uma redação dividida, a família Mesquita já tinha decidido, né, pela extinção do jornal, o JT, o saudoso JT, e aí depois eu fui para a Agência Estado, depois eu fui para o Diário do Comércio, e paralelamente a isso fui comentarista da Rádio Globo, da CBN, sempre ali como colaborador, né? Porque na verdade eu nem queria ser registrado. E, enfim, trabalhei em televisão também, enfim, tem um vasto currículo aí. E aqui eu falo do Santos Futebol Clube. Bom, falando no Santos, o Santos joga hoje contra o Bragantino na Vila Belmiro às 20h30. Ainda com o técnico interino, né? Com César Sampaio. Sampaio, que na verdade é das categorias de base do Santos, né? Foi formado no Santos, mas ele fez a história mesmo como jogador profissional no Palmeiras. Depois jogou um pouquinho no São Paulo. Ele de certa forma até brilhou naquela Copa de 98, né? Fez 3 gols, né? 2 contra o Chile, enfim. O César Sampaio foi um bom jogador. O César foi um volante que sabia jogar, mas no Santos ele ainda está como interino. Vamos ver, até agora ele ganhou um jogo e perdeu outro, né? Ele ganhou na estreia do Atlético Mineiro, depois 2-0, depois perdeu para o São Paulo aqui no Morumbi por 2-1. Mas mexeu mal no segundo tempo, tanto é que o Santos está tentando a contratação de um técnico, né? Um técnico. Mas o problema do Santos, e aí eu concordo com o Pedro Martins, o problema do Santos é dinheiro. O Santos não tem dinheiro para pagar o que o Corinthians, por exemplo, vai pagar pelo Dorival Júnior, em torno de 3 milhões de reais. É muita grana. E o Dorival Júnior, eu nem acho que ele mereça isso aí, porque para mim, na minha visão, é um técnico bastante contestável. Foi muito mal na seleção brasileira. Você vê que na seleção brasileira hoje está difícil, né? Não tem direção, né? A direção é o retrato do futebol que o time ousa apresentar em campo, né? O Brasil foi bailado, levou olé da seleção argentina, que só não ganhou demais porque tirou o pé. Bom, mas o Dorival Júnior está no Corinthians e a nossa conversa aqui é sobre o Santos Futebol Clube. Olha, o Santos está atrás de treinadores e o Pedro Martins, naquela entrevista coletiva aí que ele foi muito criticado, ele me parece o único dirigente lá do Santos que está com os pés no chão.
Está com o pé no chão. Ele ia contratar o Sampaoli. O Sampaoli é um bom técnico, mas onde ele vai, ele exige muitas contratações e contratações caras e depois ele nem usa. Foi o caso, por exemplo, do Cueva, né? O Cueva, ele exigiu a contratação do Cueva, o José Carlos Pérez contratou e o Cueva não jogou nada no Santos. Então o Pedro Martins está alertando para esse aspecto. O Santos não pode fazer loucuras. Loucuras que o presidente Marcelo Teixeira está fazendo. Diz que a dívida do Santos hoje já chega a R$1 bilhão, né? Tem uma folha salarial em torno de 25, 30 milhões. É muita coisa. O Santos não tem estrutura financeira para arcar com uma folha salarial tão grande assim. Bom, mas o Santos, na ideia, na opinião do Pedro Martins, tem que contratar um técnico aí que esteja começando, um técnico que tenha ideias modernas, tal, mas não pode pedir muito. E eu concordo plenamente com o Pedro Martins. Eu concordo. E tá todo mundo metendo pau nele. Tem uns caras aí, tem uns aloprados da imprensa esportiva. Tem aí um cara aí que é até experiente. Nossa, ele tem chilique quando ele fala do Pedro Martins, que é um aprendiz de CEO, né, um estagiário de CEO. Olha, eu, pela entrevista coletiva que eu ouvi do Pedro Martins, eu concordo plenamente com ele. Agora já estão falando que ele está lá porque o Reinaldo Carneiro Bastos, da presidente da federação, exigiu, porque o Pedro Martins é filho do Edinho Silva, que foi prefeito lá em Araraquara e agora é candidato a presidente do Partido dos Trabalhadores. Aí já começa a falar que o Santos está se comprometendo com o governo Lula, porque o Santos quer a doação, né, de onde hoje, o terreno onde hoje é o CT do Santos Futebol Clube, né? O Santos não cumpriu ali algumas regras e a União está pensando em tirar o terreno do Santos, mas vamos ver aí, vamos ver. Então, mas o Pedro Martins está certo, concordo plenamente com o Pedro Martins. O Santos não tem dinheiro para pagar R$3 milhões, por exemplo, que o Corinthians vai pagar pelo Dorival Júnior. O Santos não tem esse dinheiro, então tem que contratar um técnico aí que esteja começando agora, que tenha boas ideias. É isso. Enquanto isso, continua o César Sampaio. O César Sampaio vai dirigir o time hoje na Vila Belmiro contra o Bragantino. Não terá Gabriel Montempo, não terá Soteldo, não terá Neymar, claro que não, né? Não terá o tal de Tassiano, que para mim não vai fazer falta nenhuma. Vamos ver aí o time que o César Sampaio vai escolher para enfrentar o Bragantino, que está fazendo uma boa campanha aí. O Bragantino, do Fernando Seabra, está aí um nome razoável, Fernando Seabra. Parece até que ele já trabalhou no Santos. Vamos ver aí esse jogo entre Santos e Bragantino. Mas antes de você ir embora, eu acho que o Bragantino, por mais incrível que possa parecer, é favorito. Mas antes de você ir embora, se inscreva aqui no meu canal, acione o sininho das notificações, compartilhe, comente, dê o seu like, tá bom? Muito obrigado, tchau, tchau.